o braço doente, tende e solta esse braço, de modo que o braço tem uma queda, né, com a mão em direção à face do mesmo, né? Geralmente, o paciente que tem uma crise convulsiva mesmo, né, uma crise verdadeira, quando você solta o braço cai no rosto, porque ele está em pós-ictal, ele não vai conseguir retirar. O paciente que está em pseudocrise, ele tem o quê? Ele tem essa noção que o braço está caindo e ele retira, de modo que o braço não bata no rosto dele, né, no nariz, na boca. Então, na hora que você solta o braço do doente, ele retira e não deixa acertar o rosto dele, tá certo? Então, a técnica do braço pendente, uma técnica aí bem conhecida dos plantonistas, que a gente tende a usar aí e a gente usa bastante, tá bom? Babinski, então, reflexo cutâneo plantar. Então, reflexo cutâneo plantar, eu gosto muito, tá? Um paciente que tem crise convulsiva, pessoal, crise verdadeira, generalizada, geralmente ele tem uma descarga cortical difusa e os neurônios eles entram em um período refratório um pouquinho mais prolongado, de modo que você gera como se fosse uma lesão fisiológica, né? Um período refratário um pouco mais prolongado, e esse paciente tende a ter por alguns minutos, né, de pós-ictal, o reflexo cutâneo plantar em extensão, tá certo? Então ele tem o Babinski presente. Isso também a gente pode estender para o reflexo fotomotor direto. Então você pega a sua lanterna, joga lá a luz na pupila do doente, no olho do doente, e você vai ter a miose, você vai ter a contração, tá, pupilar, tá certo? Agora, o paciente que teve a crise convulsiva, de fato, ele tende a ter o reflexo cutâneo plantar em extensão por alguns minutos no pós-ictal, então o Babinski presente, e o reflexo fotomotor direto abolido, tá? Então, geralmente, ele fica com as pupilas dilatadas, tá? E o reflexo fotomotor fica abolido ou diminuído por alguns minutos durante o pós-ictal. Isso numa crise verdadeira, tá? Agora, numa pseudocrise generalizada, o cutâneo plantar ele é em flexão, ou seja, ele é normal, como você esperaria num paciente normal, e o reflexo fotomotor direto ele está presente. Você joga a luz, você vai ter uma ativação, né, pelo segundo par e uma contraativação pelo terceiro, gerando a miose, tá certo? Então, pseudocrise, o cutâneo plantar é em flexão, Babinski é ausente, tá? E o reflexo fotomotor direto está presente, tá? Certo? Na crise convulsiva verdadeira, o Babinski está presente e o reflexo fotomotor direto também está presente, tá certo? Sinal de Rosenbach a gente já falou, tá? Então, é aquela contração dos olhos, de modo que você consegue ver a contração das pálpebras, o paciente cerra os olhos, né? E aí você vai ter essa contração das pálpebras, você consegue até sentir, né? Lembrando aí da paralisia facial, a gente tem um sinal que é parecido, só que é a ausência das contrações, que é chamado de sinal de Bargara-Wartenberg, que você tem na paralisia facial periférica. Aqui é o contrário, o sinal de Rosenbach é essa contração palpebral com os olhos cerrados bem fortes, isso é tipo de pseudocrise, tá? O nistagmo calórico, né, que é a instilação de água destilada ou soro fisiológico próximo de 0 graus Celsius em um dos ouvidos, tá? Então você faz nos dois ouvidos, tá? Nas duas orelhas, instila a água e você vai ter o quê? Você vai ter a ativação do reflexo óculo-vestibular. Lembrando que um paciente que está em coma, você vai ter o quê? Ao instilar uma água gelada no ouvido, você vai ter o desvio tônico do olhar ipsilateralmente a essa região, a esse ouvido estimulado. Tá? Agora, num paciente que não está em coma ou está num falso, né, pós-ictal, quando você instila a água, você vai ter um nistagmo, tá certo? Porque o paciente está normal, tá? Lembrando que esse nistagmo, que é suscitado pela essa água gelada, vai ser um nistagmo que bate para onde? Que bate para o lado contralateral, ou seja, a fase rápida está para o lado contralateral, perfeito? E por fim, pessoal, a síndrome de Ganser. A síndrome de Ganser, que foi descrita no contexto da labella indiferens, né, de Charcot, a síndrome de Ganser nada mais do que é aquele paciente que ele acorda de um pós-ictal, de um provável pós-ictal, né, que ele acorda e começa a falar, onde estou, que lugar é esse, quem é você? Então ele acorda, ele simula uma confusão mental, entendeu? O paciente que ele sai de um pós-ictal, dificilmente ele, ao acordar, ele fala para você, quem é você, onde estou? Dificilmente.
né? É claro que existem exceções, mas, né, a presença de uma síndrome de Ganser, essa confusão mental, né, provável confusão mental, essa confusão elaborada, criada pelo doente, suscita, nos remete a pensar num quadro de pseudocrise. Perfeito, pessoal? Então, aqui são dicas rápidas, né, para a gente tentar identificar um quadro funcional, né, um quadro não orgânico no contexto convulsivo, tá, no contexto de pseudocrise. Então, espero que vocês tenham gostado, tá, que vocês aproveitem isso aí para os plantões da vida e para a gente tentar aí oferecer para esses pacientes, né, o mínimo, né, ou seja, o mínimo de tratamento desnecessário, tá? Então, sempre a gente tentar identificar do ponto de vista semiológico aquele paciente que apresenta uma síndrome orgânica e o paciente que apresenta uma síndrome não orgânica, tá certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até a próxima.